A indústria 4.0 para o polo industrial de Manaus é, é um Inexorável. novo PIN dentro do PIN. O que a indústria 4.0 tem em comum com aquele vendedor de café regional na barraca da esquina, que vende, por exemplo, um X-caboquinho ou uma tapioca? A partir de hoje, nós estamos começando o nosso podcast 4.0. Eu, Sandro Breval e Jorge Dantas. Sandro Breval, qual é a relação que existe entre essa poderosa indústria 4.0 da Alemanha, da Europa, da Itália, da França, da América do Sul, do Brasil, da Amazônia e especificamente do polo industrial de Manaus tem com as coisas populares que estão nas nossas ruas? Obrigado, Gerson. Obrigado, Jorge. Total. A relação da indústria 4.0 está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela está enraizada na nossa sociedade. Ela tá relacionada com o que a gente produz, com o que a gente come, com o que a gente toma. Então, esse biscoitinho que está aqui na nossa mesa foi feito com uma máquina que tem sensores e etc. Esse X-caboquinho foi feito com uma tapioca, com uma forma de fazer, com algum tipo de equipamento. Então, está no nosso dia a dia, de uma forma muito presente. Jorge Dantas, dentro da fábrica, dentro da indústria, lá em casa, vamos dizer assim, como é que funciona essa relação da indústria 4.0 com o mercado aqui fora? Hoje o que a gente vê, Coronel, é uma interação muito grande. Embora para muitos pareça uma coisa muito distante, tá? Muito fora da realidade, como o Sandro falou, você imagina uma coisa que é tão longe, mas está próxima. Aí você vê essa interação de fábrica, imagina como a gente sabe de exemplos, né? Lá na padaria, lá no interior do Amazonas, você tem indústria 4.0 aplicada. Como o Sandro falou agora há pouco, são sensores, são máquinas, são comandos que te dão respostas rápidas. Estão lá, tem essa interoperabilidade entre tudo. E às vezes falta isso, que é o que a gente vai se propor agora, é mostrar que a indústria 4.0 está no dia a dia e as pessoas às vezes não sabem. Então, nós vamos ajudar a clarear um pouco mais essa tecnologia, essa interação entre as pessoas e máquinas. A nossa proposta é conversar com o executivo que dirige uma grande indústria que aplica a tecnologia 4.0, é conversar com um doutor que entende desse assunto com profundidade e tentar explicar como é que é a relação dessa tecnicidade com o operário, com a pessoa que trabalha e que põe a mão na máquina lá dentro. Como é que ele se relaciona com isso? Perfeito. E aí a gente também, e de uma forma muito fácil, né, Jefferson, para que todos entendam, e a gente vai tentar aproximar o tema do público, principalmente, porque esse tema está próximo da gente. Então, aquele operário que está ali, apertando o botão numa máquina, ou se utilizando de algum tipo de tecnologia, ele está totalmente inserido dentro de um mundo que às vezes nem ele percebe. E essa percepção nós vamos dar para ele, seja numa necessidade de treinamento, seja numa necessidade da própria empresa de uma atualização tecnológica que o seja, mas principalmente o entendimento da sua importância também dentro desse processo todo de produção, etc. Como você falou, a pessoa que produz essa tapioca aqui, essa máquina que produz esse biscoitinho tem uma importância, nós precisamos entender isso e passar para o nosso público de uma forma mais simples. Quando a gente fala nessa tecnicidade, nesse aceleramento, nessa aceleração da produção de uma linha de montagem, etc., a primeira preocupação que vem à cabeça das pessoas é: e os empregos? Você que está lá dentro também. Os empregos, existe uma transformação. Normalmente, as fábricas elas começam com uma operação que exige um baixo conhecimento. Não precisa ser um conhecimento absurdo para começar numa fábrica, né? Com a indústria 4.0, há uma necessidade de ter um upgrade nesse conhecimento. E as pessoas precisam estarem preparadas. Então, antigamente, a gente treinava as pessoas para usar uma parafusadeira, fixar alguma peça, né, dentro de um produto, por exemplo. Hoje, a gente precisa de pessoas que saibam programar. Hoje, a programação ela diz tudo. Você recebe uma máquina, que as máquinas elas são auxiliares nesse processo tecnológico, e a gente precisa de operadores, de pessoas qualificadas, que saibam escrever linguagem Python, OSP. As pessoas precisam programar. E aí tem uma grande diferença.
aquela pessoa que se especializou inicialmente, né, só na área industrial, naquele básico, imagina que ela vai ter um salário X. Aquela que se preparou e estudou para fazer programação, para fazer a parte de acionamento de equipamentos, de CLP, por exemplo, que inicialmente, que é o primeirinho lá, essa pessoa vai ter um salário X mais Y. Então, eu digo que a indústria 4.0 ela veio para melhorar aquela questão salarial das pessoas. A massa salarial ela vai ser muito maior, porque vai exigir mais tecnologia, mais conhecimento. E aí tem todo o background das academias que podem fazer as preparações dessas pessoas. E eu tenho um ponto prático para isso, Coronel e Jorge. E a gente tem assim, mas vai desempregar, etc. E não é bem assim. Não. Né? Existe, claro, uma curva, a gente tem que se preocupar com ela. Mas vejam só esse caso. Caso prático do Polo Industrial de Manaus, depois nós vamos falar sobre ele, né, Coronel? Mas é nisso que eu ia entrar, no Polo Industrial de Manaus, que tinha, quando se falava nisso lá atrás, se tinha uma ideia de que ia dizimar empregos. E hoje a gente tem a mesma ou uma quantidade maior ainda de empregos Sim. dentro do Polo Industrial. E com uma média salarial maior. Maior. A massa salarial é muito maior hoje em dia. A gente discutia, inclusive, num programa recente, mas vamos lá. Uma linha de produção tinha 80 pessoas. Introduziu-se tecnologias. Ficou 50. Tu vai dizer, pô, Sandro, tirou 30. Peraí. Aquela linha, em média, vamos, só para ficar fácil para todo mundo entender, uma linha de 80 fazia 100 por hora. Tá? Você 100 produtos por hora. Uma linha agora com 50 está fazendo 400 produtos por hora. Aí tu vai dizer, e os 30, Sandro? Ah, os 30 foram para a logística, foram para os ICTs, foram para a parte da própria organização, de uma certa forma. Alguém tem que produzir essa tecnologia também. E aí a pessoa chega lá, que tem um terceiro que produzia para essa empresa, diz, olha, eu estou precisando agora, não é mais 100, é 400, e você gera todo. Aqueles 30 viraram 60 em toda a cadeia. Então, assim, é claro que tem uma curva, né? Só que tem um detalhe. Aqueles 30, a média salarial agora, de quase 48 aproximadamente, é maior. Então, esse é um impacto nosso, muito importante. Interessante, ô Sandra, essa correlação que você fez, né? Eventualmente, esses 30 que saíram daqui, da operação final, elas vieram aqui para trás da parte de preparação de componente. Né? Imagina, por exemplo, uma fábrica de injeção plástica. Ela injetava 100. Ela tem que fazer a injeção de 400. Da onde viram essas pessoas? Pode ser daqui. Né? Daquele que ainda não precisa de qualificação mais incisiva. Porém, essa própria indústria de plástico, o que vai ocorrer com ela? Ela vai ter necessidade tecnológica de incrementar a sua produção. E não inserindo mais pessoas. E sim inserindo as máquinas. E alguém tem que programar. Alguém vai ter que fazer a máquina ajustada para aquele modelo, para aquele cliente, né? E aí tem um ponto. A gente sai da questão do só produto para produto mais serviço. Sim. Que aí o valor agregado é maior. O valor agregado é maior. Quanto a gente pagaria por um serviço dessa tapioca de Tucumã com queijo aqui? Está até dando fome na gente, né? E percebe quanto que o serviço é mais intangível. Então, o serviço industrial, eu acho que para nós vamos no futuro ter produto mais serviço, né? E eu acredito que esse é um caminho sem volta. O Polo Industrial de Manaus. Em torno de 600 indústrias no Polo Industrial de Manaus, em torno de 120 mil empregos. Sim. Uma situação jurídica, institucional, uma certa estabilidade neste momento. Ele está inserido completamente neste contexto, ele precisa acelerar esse processo. Qual é a situação hoje? E tem que ser para os dois, porque um está lá dentro e o outro está aqui pensando. Bom, e a gente até tem, Coronel, né, um gráfico para mostrar para a nossa audiência, tratando de uma pesquisa feita nas empresas, pé no chão de fábrica mesmo, né? Aqui no Polo Industrial de Manaus. E então hoje, de 1 a 4, vamos falar assim, de 1 a 4, nós estamos em 1,76. Uma média, tá? A média sempre é perigosa, né, pessoal? Mas nesse caso, vocês podem ver aí esse gráfico que deve estar aparecendo aí na nossa tela. O consolidado das empresas dá 1,76. Mas nós temos outras questões. Tem variáveis, tem características do polo que estão acima de 1,76, sabe? A gente tem alguns outros skills que são mais robustos, né? Que são mais fortes.
Mas não é ruim. 1,76 significa que nós estamos num momento de transição. Nós estamos com uma série de iniciativas e eu acredito que isso logo, logo vai dar uma série de resultados, tá? Percebe isso, Jorge, lá? Sim, sim. A gente já tem várias iniciativas bem inovadoras. Mas eu estava lembrando aqui, eu tenho alguns anos de distrito, né, de polo industrial, lá pelos anos 80, quando a gente começou a trabalhar nas certificações da ISO 9000. Aí criou-se aquele negócio, todo mundo correu atrás, e hoje, por exemplo, quase todas as empresas, elas são certificadas. As empresas de ponta, né? 600 que o coronel falou, né? Isso. E aí, o que ocorre? Eu vejo isso agora. Ainda um processo engateando, não tem ainda nenhuma exigência governamental para isso, mas as empresas elas estão se antecipando. E aí vai muito da nossa legislação específica, que eu posso usar recurso de P&D, né? Usar recurso lá do R&D para fazer isso. E as iniciativas iniciais, todas elas nascem de pesquisa e desenvolvimento. Uma parte dentro da academia, uma parte em outras instituições privadas, que aí vai alavancar. A hora que você vê a primeira experiência, ela é boa. Bom, eu vou replicar isso para outra linha. Ah, eu vi tal coisa, eu posso fazer isso. Então, hoje a gente já tem, questão de 5 anos atrás, os robôs colaborativos. Quase todas as indústrias de ponta já tem um robô colaborativo em alguma atividade. E aí vai chegar um ponto, lá no futuro, em algum momento, que eu não sei dizer agora, tipo como é hoje a fabricação de carros. A fabricação de um chassi de um carro, ele é 100% automatizado, todo por robô. Antigamente a Volkswagen tinha um monte de soldadores soldando soldamig. Hoje todo o chassi do carro ele é 100% automatizado. E aí tá, nesse ponto é fácil a gente fazer a comparação, né, de um bem durável. Ele é todo dentro da indústria 4.0. Não tem ninguém ali na fábrica, ninguém. O cara tá aqui fora, fez a programação, controla o robô, controla o tempo de ciclo e o robô vai, através da programação, ele vai saber onde que ele vai aplicar a solda. E num determinado momento, a gente vai ter isso aqui, nossa fabricação de bens de consumo. Televisores, de motocicleta, de relógio, para tudo, porque ela vai se aplicar para tudo. E eu digo até para tudo, até da padaria. Um dia a gente vai chegar numa padaria, vai ter um atendente lá que você... Hoje, já é muito simples, olha só. Você vai no totem e pede. Antigamente você tinha que chegar no balcão, pedir um papel, olhar. Hoje não, você vai lá no totem, diz o que quer, vai lá e recebe. Então, a tecnologia... Seleciona a forma de pagamento, faz pagamento rapidamente. Tudo. Então, a tecnologia vai evoluir nesse sentido. Coronel tem um exemplo muito prático, o Coronel gosta muito de contextualizar, né? E acho fundamental a gente quer aproximar esse tema de você. Uma padaria, na fornada, ela perdia 10%. 10, 12%. Então, vamos imaginar que uma fornada seja 300 pães, perdia 30. A pessoa me chegou e falou, professor, eu perco 30, pois custa esse. Eu falei, mas perde 30? Inclusive eu acho que isso acontece com todo mundo por conta desse tipo de forno. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bora fazer isso, vamos botar um sensor? Isso é muito caro, não é? Eu sou uma padaria. Eu falei, vamos lá comigo. A gente foi lá no centro, compramos um sensor. R$18 o sensor, gente, 18. Botei aqui, tá até aqui o aplicativo, botei o aplicativo para ele que é free. Toda vez que o sensor chegar num determinado ponto, ele vai disparar e tu tem que verificar o que é. Passou um tempo. Voltei na padaria. Fica ali perto da grande circular. Ele falou pra mim, olha, Sandro, eu só tô perdendo, sabe quantos agora? Ele mostrou assim, foi me servir um sanduíche lá. Eu falei, quantos? 2. Eu falei, puxa vida, de 30 para 2? Agora quando tem algum problema no meu forno, o sensor dispara e eu vou lá correr. Aí eu falei, tá vendo? Isso aí é exatamente, de uma certa forma, que eu estou exemplificando aqui, a indústria 4.0. Muito próxima do nosso... Quando a gente veja um sensor, um aplicativo, algo que antigamente, né, era meio assustador. Muito longe, muito distante, né? Distante. Agora é próximo lá do pequeno negócio. Então, pois é, esse cara que tem um pequeno negócio, que tem uma padaria, que produz comida para fora, faz buffet, esse cara que está nos bairros, ele ainda não está chegando nisso, ele ainda não tem a percepção de que esse sensor faz a diferença para ele e custa R$18. Exato. É isso? Está certo isso? Tá certo. Não teve estalo, né? Não teve estalo ainda. Ninguém chegou a ele, ninguém foi lá dizer para ele. Não tem. E tanto que quando eu falei para ele, ele falou, não, Sandro, não é pro meu tamanho, nós somos colegas de infância. Aí eu falei, olha, não é assim.
Pelo contrário. E ele não desempregou ninguém. Ninguém, ele comprou zero. um sensor. E se Não, você pelo tem- contrário, mas pelo para contrário. gerir mais pães, ele vai ter que botar mais gente, Aí, talvez, no Coronel, balcão. olha só, outra coisa interessante, pegando esse mesmo exemplo do Sandro, né? Se instalou lá o sensor que sinaliza, olha, tem algo errado que você vai ter que controlar agora, né? Aí deixou de perder 30 e está perdendo só 2. E agora, qual o próximo estágio? Eu não preciso ir lá ver o que está acontecendo. Eu vou programar aqui para que na hora que chegar naquele ponto, eu tenha que tomar alguma ação, por exemplo, dentro do forno, a temperatura. E o sensor vai regular lá a temperatura que ele joga lá dentro. Ele já não vai mais se preocupar. Então, aqueles 2 que ele estava perdendo, no próximo estágio vai ser 0. A perda vai ser 0. Exato. Então, o desdobramento da tecnologia, que ela começou com um sensor só para indicar. Agora eu vou instalar um outro sensor para equilibrar, para regular o que eu preciso. E aqueles 2 vão deixar de ser perdidos. E em 4 meses, ele tem um outro forno já. Sim. Viabilizou a compra de outro forno. Perceberam o impacto? A gente começou falando sobre isso, né, Coronel? O impacto da indústria 4.0 na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quer dizer, já tem outro forno. Ainda não tem uma regulação, ainda não tem ninguém determinando que tem que ter um estágio tal de implantação de indústria Não 4.0. não tem. Isso seria viável ou é um processo um pouco mais complexo, que envolve política, envolve uma discussão mais profunda? Para se chegar a esse ponto, é necessário ter uma regulação? Olha, quem tiver vai ter essa vantagem, por exemplo. Eu acho que, por enquanto, não é viável, na minha opinião. Por outro lado, o próprio mercado vai fazer esse funil, sabe, Coronel? O próprio mercado. E aqui, fatalmente, as empresas vão, como já existe uma série de iniciativas, vão buscar ainda mais. O que eu não percebo ainda, eu acho que as grandes e as multinacionais que aqui estão, já estão nesse caminho, né? O que eu não percebi ainda é o arranjo, por exemplo, os fornecedores locais dessas empresas ainda estão ainda correndo atrás um pouco dessa iniciativa, né? Então, eu acho que isso vai espraiar de uma forma, e aí não é só 600 não, nós vamos chegar em mais de 4.000 empresas, né? Certamente. Certamente falando da indústria principalmente. Por uma questão de mercado, de custo, de eficiência, etc. E a grande vai dizer, quer continuar fornecendo para mim? Quero. Tu vai ter que implantar algumas coisas, entende? Fatalmente vai acontecer isso. Fatalmente não, na verdade isso vai ser muito bom. Isso pra todo ocorreu, canal. né, entre as empresas fabricantes de bens finais comparado com as fornecedoras de componente, né? Chegou um determinado momento que essa empresa de bens finais aqui, ela é exigida pelas certificações que seus fornecedores pelo menos sigam aqui. E aí é um desdobramento natural essa cadeia, né? Todo mundo vai ter que entrar. Então, cada vez que o exemplo do Sandro foi perfeito. Cada vez que eu automatizo, de uma certa forma, tecnologicamente, a minha produção, o que ocorre? Eu vou melhorar a minha produtividade e, tecnologicamente, eu vou aumentar a produção. E aí, o cara que me fornece, em vez de fazer 100, vai ter que fazer 400. Ele também vai ter que se preparar. Isso lá na ponta pressiona preço para baixo, pressiona custo. Naturalmente. Gera aquelas atividades de serviços em cadeia naturalmente. Coronel, a indústria 4.0 para a gente já falou isso uma vez, numa outra ocasião, a indústria 4.0 para o polo industrial de Manaus é um novo PIN dentro do PIN. Nós temos um PIN, a indústria 4.0 aqui é um PIN dentro do PIN. É um novo PIN dentro do PIN. Vai ser algo tipo PIN 4.0. É algo... Não tem como. Nós temos um PIN que pode dobrar a produção. Nós discutimos uma vez, vocês lembram? Com aquele consultor, né, que trabalhou na reforma tributária. E ele falou e a gente comentou com ele. A indústria 4.0, os economistas gostam desse termo. Ela impacta muito uma coisa chamada excedente do consumidor, que nós vamos explicar num outro momento para a turma, mas, ou seja, o custo e a compra, né? Ora, se tu diminui isso aqui, tu vai diminuir isso aqui também. Eu vendia por 100, posso vender por 80 com mais lucro. Sim. Então, sabe qual é a nossa previsão? A margem melhora, né? Se nós vendemos pelo dado da Suframa lá cerca de 13 milhões de TVs 13. aproximadamente, 13 vai milhões. vender 18, Coronel. Por isso que é um PIN dentro do PIN. A indústria 4.0 é um PIN dentro do PIN. Alguém vai ter que vender essa televisão lá na rua, nas lojas. Sem vai precisar dúvida. de mais gente para isso. Alguém vai ter que distribuir logística, olha o serviço. Vai precisar de mais. Mas hoje a gente, só tirando um pouco do assunto, né, Sandro? A gente vê as dificuldades de logística aqui da nossa cidade, né?
Quando a gente fala que em vez de fazer 13 milhões de TV, eu vou fazer 16, tem que imaginar vários cenários, né? Os navios que vão chegar, os containers que vão chegar, as pranchas que vão ser necessárias. Então, tudo vai ter que fazer a sua duplicação, né? Aí a gente tem 2 portos grandes, um outro porto que não funciona. Então, a indústria 4.0, com essa sua tecnologia, né, e eficiência, ela vai puxar todas as demais cadeias. Elas vão ter que se adequar a essa nova realidade. Em vez de fazer 13 milhões de TV, eu vou fazer 16. Em vez de receber 500 containers por mês, uma determinada empresa vai receber 700. Como que ela vai ter? Ela vai ter giro? Ela vai ter que usar a tecnologia para aumentar os seus processos internos para girar rápido. Você pega na China hoje, você tem fábricas que não tem mais ninguém dentro. Ela produz um carro, por exemplo, com praticamente ninguém tocando nenhuma peça. Tudo é encaixado. Esse é 4.0. Eles chamam de Dark Factory, né? Que é tudo escuro, né? Dark Factory. Tem também, isso tem na China, tu pegando, eu separo a China assim em 5 grandes partes, né? Por tipo de segmento de produtos? De segmentos, etc, né? Verdade. Nós temos as Dark Factories, como também você tem aquelas fábricas que estão um pouco mais, já tem uma atividade mais manuais, né? Por uma política pública deles ainda, de equilibrar um pouco essa situação. Verdade. Mas só que essa Dark Factory, ela pode não ter lá 1.000 funcionários na fábrica, mas ela tem 5.000 na logística. Ela tem 5.000 nos fornecedores. Ela tem... precisa mandar aqueles carros aqui para o Brasil, por exemplo, olha a distância que eles percorrem, 40 dias. Mas me falaram um dia, pô, Sandro, 60 dias, né? Então, mas veja bem. 65 a média. Esse número é interessante. 65 dias a média. Tem uma fabricante chinesa que tem uma Dark Factory. Ela disse, pô, tá, mas o pessoal, mas tu não tá empregando ninguém lá. Não é totalmente Dark Factory, né? Tem lá umas 100 e poucas pessoas ainda, obviamente, porque existe uma necessidade. Mas ela emprega pessoas de pesquisa, pessoas na logística, pessoas relacionadas que alimentam essas pessoas aqui. Então, o nível de serviço, hoje a gente tem 80-20, 80 produtos, 20 serviços, vamos falar assim, isso vai inverter. Inverte um pouco. Vai inverter. Então, imagina um centro de pesquisa de uma montadora de carros elétricos, que tem 3.000 doutores. Entende? A logística dela... Não tem ninguém apertando um parafuso, mas tem 3.000 doutores trabalhando. Tem mais, entende? Exatamente. Mais ou menos isso. Não tem ninguém com a chave de fenda na mão. Praticamente zero. Praticamente isso. É o futuro. Eu, Sandro Breval e Jorge Dantas, vamos voltar na próxima edição do podcast 4.0. E aí você vai entender mais profundamente qual é a sua relação, esteja você ou não fazendo alguma coisa neste momento com a marca 4.0, com a indústria 4.0 aqui no Polo Industrial de Manaus, no Brasil e no mundo.